E agora, neste mês de dezembro, concluindo este nosso grande estudo, nós vamos nos debruçar sobre a figura de João Batista. Mas antes de começarmos o nosso estudo, nós preparamos um VT para você. Neste mês de dezembro, adentramos um novo estudo em nossa jornada bíblica. Vamos estudar a vida de João Batista, o precursor. João Batista era filho de Isabel, que engravidou em uma idade avançada. Por muito tempo, Isabel foi considerada estéril, mas foi agraciada por um milagre. Sendo assim, João Batista, ainda no ventre de sua mãe, foi consagrado a Deus. João cresceu anunciando a vinda do Messias, pregando para todos que a salvação chegaria junto do Cristo. Sua vida de pregação teve uma jornada difícil. Com seu exílio no deserto, João passou por muitas adversidades, mas sempre estava cercado de muita fé e oração. Batizava os pecadores no Rio Jordão, que buscavam por perdão, e sempre dizia que o Messias os viria batizar com o Espírito Santo. Em um de seus dias batizando no Jordão, Jesus veio ao seu encontro e pediu para que João o batizasse nas águas do rio. Não se achando digno de tal ato, João pede que Jesus o batize e não o contrário, pois era ele o Salvador, o Messias tão esperado. João Batista pregava nas cidades de Israel, sempre criticando o rei e seus feitos. Suas palavras tinham força e chegavam a muitos, mas tanta atenção incomodava o rei Herodes Antipas, que mandou prender e matar João Batista. Mesmo em seus últimos momentos, João Batista foi fiel a Cristo e a Deus. Sobre esses e outros aspectos de sua vida, você acompanha conosco durante todo o mês de dezembro, com o padre Rodrigo Arnoso e com a nossa convidada, ela que tem mestrado em teologia pela PUC São Paulo, com ênfase em exégese bíblica, Gisele Canário. Já deixamos aí no seu coração uma inquietude daquilo que vamos estudar neste mês de dezembro. Mas, se você perder um dos nossos programas, não deixe de visitar a página do YouTube da TV Aparecida e através da hashtag Jornada Bíblica você pode localizar o programa que você deixou de assistir ou que você deseja rever com a sua família, com a sua comunidade, porque aqui formamos este bonito círculo bíblico. Conhecer a palavra de Deus é conhecer o Cristo que queremos anunciar com nossas vidas. E neste mês de dezembro, eu tenho uma grande alegria de acolher aqui no nosso programa a Gisele, mãe de família, professora, e tivemos a alegria aí de compartilhar a sala de aula. Fui professor da Gisele e ela vai nos ajudar a entender quem é essa figura, né, João Batista, que nós tanto falamos no mês de dezembro, preparando os caminhos para a chegada de Jesus. Bem-vinda entre nós, Gisele. Obrigada, Padre Rodrigo. É uma grande honra estar aqui com todos vocês para compartilharmos um pouco, né, daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente estuda, se debruça sobre a vida de João Batista. A gente começa a nossa conversa, né, e ela vai acontecendo sempre lançando uma pergunta. E nós sabemos que na vida de João Batista existe um personagem importante, que é Zacarias, o seu pai. E ele, quando vê o anjo, ele fica em silêncio. Por que esse silêncio colocado aí nas Sagradas Escrituras, Gisele? Pois é, Padre Rodrigo, numa sociedade que a gente vive, né, onde o silêncio é cada vez mais escasso, né, onde a nossa necessidade de falar é muito grande, entra aí, né, no primeiro século antes de Cristo, essa figura, esse profeta, esse sacerdote chamado Zacarias, com esse grande intuito, né, de preparar alguém, né, que seria o precursor do próprio Jesus que viria posteriormente. O silêncio de Zacarias, né, evoca uma necessidade muito grande de concentrar-se em si mesmo, né? Um momento em que ele
necessita em si mesmo ouvir mais aquilo que a profecia já fazia parte da sua vida, para que ele conseguisse de alguma maneira entender o que de fato estava acontecendo com ele. Às vezes a gente fica olhando a figura dos anjos como seres distantes, como aqueles seres elevados, mas a palavra de Deus ela vai nos mostrando que são mensageiros, né? Isso que você está dizendo, que nos chama a viver, né, este processo de intimidade, de encontro com Deus, e a figura de Zacarias nos ajuda. Mas há um outro fato, Zacarias fica mudo, né? Por que essa mudez diante dessa grande novidade aí que aparece para esse sacerdote? É o silêncio, né? É a mudez. Mas essa mudez de Zacarias, a gente ouve, certamente você já deve ter ouvido muito falar, né? Nossa, Zacarias ficou mudo porque naquele momento ele sentiu muito medo, né? Zacarias ficou mudo porque ele sentiu um impacto de algo que talvez ele não fosse capaz de entender naquele momento, ele não sabia o que estaria por vir, né? No fundo, a gente entende que quando Zacarias fica mudo, na verdade, é um processo, tipo, eu preciso entender o que nesse momento está acontecendo. Então, eu acho que a mudez e o silêncio, elas se entrelaçam, sabe? Nessa perspectiva do que será a vida do próprio João Batista, né? Do que a vida de João Batista significará para o próprio Zacarias e para aquela vida ali de quem vai seguir João Batista e na pessoa do próprio Jesus. É interessante, né? Você falava do silêncio. Nós vivemos uma sociedade dos barulhos e aí a gente abre a palavra de Deus e se depara com um personagem que é convidado a fazer silêncio, que é chamado a contemplar tudo isso e ficar mudo diante de todo este mistério. Mas é interessante que nessa história também vai aparecer, né, a figura de Maria que vai visitar a sua prima. Quase não se fala da figura do feminino nas Sagradas Escrituras. E aqui parece que o autor, né, sagrado, ele faz referência à mulher e coloca, né, exalta a mulher. Fala pra gente um pouquinho dessa figura, Isabel e Maria, e este encontro bonito entre as duas primas. Quando a gente fala, né, do encontro entre Isabel e Maria, eu acho que para nós mulheres é extremamente significativo quando a criança talvez entenda, ou aliás, escute a voz, né, da sua prima, né, a Isabel, ou a sensibilidade que elas viviam do encontro, a nostalgia do encontro, a alegria do encontro, que fez com que essa criança sentisse ainda ali no ventre, quer dizer, o encontro de duas mulheres que tem o encontro de dois grandes, no caso, João Batista profeta e Jesus, que é o precursor desse grande profeta e que a gente sabe o que foi e o que significou para a sociedade do século I e para nós hoje em 2023. É aquele que chama, né, a essa experiência de uma metanoia, né, que a gente fala, né, de uma conversão que não se dá de uma forma aparente, mas que exige um compromisso, né? Essa é que é a conversão que João Batista convidava. E é interessante, né, se você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre este serviço. Maria que recebe uma missão e que parte para uma outra missão, auxiliar a sua parenta. Como que a gente pode pensar isso? Maria provavelmente estava ali grávida, né, na sua segunda, terceira semana, mais ou menos, né? E a sua prima Isabel já estava com uma gravidez mais avançada. Então, alguém que já tem no seu próprio corpo, né, que sabe, que entende, que compreende as necessidades, né, por estar grávida, de alguém que está numa gravidez mais avançada, né? Então, simbolicamente ou teologicamente, a gente compreende que a Maria, né, a mãe de Jesus, aquela que desde os primórdios da sua vida, o pouco, né, que a gente sabe sobre a vida de Maria, se coloca a serviço e à disposição. Então, entra aqui, a gente poderia elencar, né, várias características de Maria. Então, quer dizer, esse desejo de ajudar, né, esse desejo de se encontrar com alguém, mas que tinha um propósito maior, né? E isso eu acho muito importante nesse encontro delas e nessa disponibilidade de ajuda.
Eu sempre concluo este bloco perguntando, né, para a pessoa que está sendo entrevistada, o que este serviço, né, este sair de Maria de si mesma e ir ao encontro, né, da sua prima, da sua parenta, nos ensina a viver a experiência da vida comunitária? Nossa, Padre Rodrigo, a gente vive numa sociedade cada vez mais ensimesmada, né? Onde a gente trabalha muito, porque a gente quer arcar com as nossas próprias necessidades. E claro que isso é legítimo, a gente tem as nossas necessidades, mas eu acho que o grande propósito de Maria é justamente nos incentivar e nos ajudar com o seu próprio exemplo, com a sua própria experiência, com a sua própria vida, né? De nos mostrar que nós precisamos olhar mais ao nosso redor, né? Olhar mais as necessidades que estão no nosso entorno. E isso parece que a gente repete muito isso, essa questão da caridade, do amor, da ajuda ao próximo, mas isso se tornar realidade é um grande convite e é uma grande necessidade e é um grande exemplo que Maria nos provoca e nos proporciona. Antes de começar o programa, a gente estava falando que o tempo aqui passa rapidinho, né? É verdade. Mas você vai estar com a gente aqui no mês de dezembro e no próximo programa, convido você a não perder, porque eu vou estar conversando aqui com a Gisele sobre o deserto, muito presente na vida de João Batista. Obrigado pela sua presença, te aguardamos aqui na semana que vem.